Seguimos então no livro de Eclesiastes, capítulo 2, seguimos olhando para as perguntas que Salomão faz à vida, buscando as respostas reveladas de Deus para a gente, buscando orientação, buscando essa vida que tem luz, que tem sabedoria, que tem conhecimento. Hoje uma das grandes perguntas que ele vai fazer é se tem diferença entre a loucura e a sabedoria. Será que não tem? Então, assim, a gente quer estar atento, a gente quer buscar daquilo que Deus revelou alimento para a nossa vida, sentido, e é isso que a gente pretende com esse estudo, né? O conhecer pelo conhecer. Eu disse lá no grupo de estudos do WhatsApp, né? Que eu poderia fazer, sei lá, um vídeo por dia, mas o propósito não é esse. O propósito é a gente ouvir uma palavra como essa, pensar, 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 deixar o Espírito pessoalizar essa palavra para a gente e aí então isso ter fruto, porque de conhecimento a gente já está inchado, a gente está precisando experimentar, é viver. E é isso que eu desejo para a minha vida e desejo para a sua vida, que tem visto o vídeo, que tem compartilhado no WhatsApp as experiências, os desejos, que a gente caminhe junto nesse sentido, né? Então vamos olhar para Salomão hoje, vamos ouvir suas perguntas, sempre muito pertinentes, e construir então as respostas para as nossas vidas, baseada naquilo que Deus tem nos revelado. Ele vai falar no versículo 1 aí, olha: eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Ele vai nesse capítulo experimentar de várias coisas, lembra daquela postura de investigação, ele vai continuar experimentando, ele quer saber desse vapor, dessa inutilidade, lembra que a gente falou, né? Vaidade de vaidade, inutilidade, né? Tudo é inútil, que essa palavra remete a vapor, tanto remete a vapor como coisa que a gente não retém, como coisa que é passageira, e hoje vai ficar muito claro que muitas vezes a gente vive na ilusão de que está retendo vapor, ou se ilude de que conseguiu reter vapor, ou se ilude de que vale a pena perseguir vapor. E vapor também são as duas formas de olhar para isso, como coisa que não tem uma forma definida, um sentido claro, que a gente precisa aprofundar, que a gente precisa do socorro do Espírito para alcançar o sentido verdadeiro das coisas, né? Então ele vai se dedicar à alegria. Ele fala no versículo 2, concluir que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Caramba! Tem alguma coisa aí, tem um vapor nesse sentido de coisa que não tem forma definida, que desviou o sentido da alegria, a ponto dele falar que nada vale. Versículo 3: decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Essa postura de quem olha para essas coisas, buscando algumas respostas, né? Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu nos poucos dias da vida humana, nessa vida que é vapor, que passa, né? Versículo 1, de geração a geração, esse vapor, essa brevidade que a gente vive, esse vapor que é a nossa existência, qual é o sentido? Será que não vale a pena a gente se ocupar de responder esse tipo de pergunta? Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Bom, então vamos lá, eu vou experimentar a alegria de construir coisas da obra das minhas mãos. A gente conversou no grupo de estudos durante essa semana sobre trabalho, sobre o lugar do trabalho. Será que realizar, será que empreender não tem valor, não tem sentido? Versículo 7. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Ele faz aqui o inventário, né, do patrimônio dele. Então ele experimenta projetos, ele experimenta realizações, ele experimenta acumular coisas e ele segue. Ele segue dizendo, servi-me de cantores e cantoras. Também experimentei da música, da alegria da música e também de um harém.
as delícias dos homens. O harém de Salomão é bem conhecido, a gente vai falar dele mais para frente. Não só o harém dele é bem conhecido, como as consequências desse harém para a vida dele. Então ele está falando aqui, olha, alegria é realizar, é construir, alegria é ter riqueza, alegria é poder usufruir da cultura, da música, a alegria é ter mulheres, é o prazer do sexo, da paixão. O que é alegria? Ele vai falar, ó, tornou-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Então é poder, é fama, conservando comigo a minha sabedoria. Então eu vivenciei essas coisas, eu experimentei dessas coisas e elas foram alegria, elas são alegria. O que essas coisas são? Versículo 10. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Esse versículo no nosso grupo de estudo de WhatsApp, essa semana eu queria que a gente pensasse sobre ele. Que vida é essa? Olha como isso está... A atemporalidade da Bíblia, né? A Bíblia, ela é a revelação de Deus sobre ele e sobre a gente, né? A gente sabe quem somos quando olhamos para aquilo que Deus diz que nós somos, né? E seja aí o homem natural, o homem regenerado, a gente enxerga quem o homem é nisso, né? Na palavra de Deus, nela, na revelação que ele faz de si mesmo e de quem a gente é. Não me negarei nada que meus olhos desejaram, não me neguei nada que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Isso é uma marca do nosso tempo, isso é uma marca do homem. Como é viver esse tipo de vida? Que vida é essa? Onde esse tipo de vida nos leva? Que tipo de homem vive essa vida e que tipo de fruto esse tipo de vida traz para o homem e para a sociedade? A gente vai falar muito desse versículo essa semana no grupo de estudos, né? Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho, essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Então ali, apesar do peso que Salomão coloca, ele deixa escapulir que houve algum proveito, né? Contudo, quando eu avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, tudo foi vapor, vaidade. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Porque essas coisas que quando a gente olha, quando a gente visita, quando a gente vê a grandiosidade das construções, daquilo que o homem produz, e por que quando a gente experimenta, né, de poder, de fama, essas coisas não trazem alegria, porque a gente percebe que parece que existe uma espécie de lei. Lembra do fardo que Deus colocou sobre os homens? Quanto mais eu desejo me alimentar dessas coisas, mais desejo eu sinto. Quanto mais eu desejo me alimentar, quanto mais eu persigo essas coisas, mais desejo de persegui-las eu sinto. É algo que não alimenta, é vapor, passa, é perene. Como eu e você, que temos necessidades muito maiores, vamos encontrar nosso sentido e descanso em algo tão perene, tão passageiro, que é tão breve, que é tão não retido, que você não consegue reter. Como que a gente vai encontrar sentido para a vida nesse tipo de coisa? Então, repetindo o paradoxo, né, do prazer. Quanto mais eu busco pelo prazer, uma vida orientada pela busca do prazer, mais eu desejo, mais eu desejo, mais eu desejo, apontando para a insaciabilidade dessas coisas. Elas não saciam, elas não têm esse poder, não têm. Vamos seguir. Quero só lembrar para o grupo de estudo o versículo: não me neguei nada que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Versículo 13. Agora ele vai fazer um outro tipo de reflexão. Se antes ele olhou para essas coisas, que ele imaginou que pudesse reter, que ele pudesse se saciar delas, e chegou à conclusão que não, ele agora vai olhar para outras. Versículo 12.
Então passei a refletir na sabedoria, na loucura e na insensatez. Então vamos falar de sabedoria? Vamos falar de uma outra forma, né, de enxergar a vida? O que pode fazer o sucessor do rei a não ser repetir o que já foi feito? Aí ele remete àquela ideia do capítulo 1, onde que o que é novo debaixo do sol? Percebi que a sabedoria é melhor que a insensatez. Opa, tem diferença aí, tem escolhas melhores ou piores que a gente pode fazer, né? Assim como a luz é melhor que as trevas. Então a sabedoria é a luz e a insensatez, desculpa, são trevas. O homem sábio tem olhos que enxergam, porque a sabedoria lança luz, mas o tolo anda nas trevas. Salomão só pôde fazer as perguntas que fez porque ele estava orientado, como ele diz o tempo todo, pela sabedoria. Ele estava querendo lançar luz sobre essas coisas perenes que passam como eternas, que muitas vezes são vendidas como coisas que saciam quando não são. Então essa luz da sabedoria tem seu lugar. E as trevas da insensatez, a luz da sabedoria e as trevas da insensatez vão produzir coisas diferentes na vida da gente, obviamente, né? E ele vai dizer, ó, o homem sábio tem olhos que enxergam, mas o tolo anda nas trevas. Ok, há uma diferença. No entanto, todavia percebi que ambos têm o mesmo destino. E aqui, quando ele fala da perspectiva da morte, a grande pergunta que ele vai fazer diante da perspectiva da morte: qual o sentido entre ser tolo ou sábio? Versículo 15. Aí fiquei pensando: o que acontece ao tolo também me acontecerá. Que proveito eu tive em ser sábio? Será que não há proveito em ser... Será que não faz diferença o tipo de vida que eu levo? Se eu vou morrer? Será que então, já que eu vou morrer, já que a vida é breve, já que a vida é vapor, para que escolher ter sabedoria e insensatez? Então eu disse a mim mesmo, isso não faz o menor sentido. Nem o sábio, nem o tolo serão lembrados para sempre. Nos dias futuros, ambos serão esquecidos. Como pode o sábio morrer como o tolo morre? A morte parece que iguala. Mas e a vida? E aí, nessa visão secularista, a gente não pode perder de vista isso. Se tudo que eu tenho é esse vapor de vida, qual a diferença que vai fazer se eu vivo de forma tola ou sábia? Versículo 17. Por isso desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Tudo era inútil, era correr atrás do vento. Gente, correr atrás de vento cansa. Correr atrás de coisa que não se pode reter, ao invés de ser fonte de prazer. Lembra que ele começou a investigação dele pela alegria? Nos rouba a alegria, nos rouba o prazer. 18. Desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçara debaixo do sol, pois terei que deixá-las para aquele que me suceder. Olha o tipo de preocupação que essas coisas geram. Olha o tipo de preocupação que aquilo que a gente não pode reter gera. Eu não posso nem reter, eu não posso nem garantir aquelas coisas. Ele adiante vai falar, né, que hoje, agora me vi aqui, nesse momento, aquele dia que lá no banquete do rei, e a mão aparece, né, nos tempos de Daniel, aparece na mão, a mão aparece escrevendo na parede, e o rei chama então, eles estavam num banquete, o rei chama Daniel para revelar o que estava escrito, Daniel revela que chegou a hora, né, do rei sofrer juízo pelas coisas que ele havia feito. E é aquela cena assim, num dia você está num banquete, celebrando, comemorando, com um tipo de sentimento, e no outro dia você vai morrer, tudo aquilo que você construiu, aquele reino foi invadido, foi saqueado, foi destruído e acabou. Como que você vai reter, como que você vai garantir esse tipo de coisa? Como que você vai controlar as circunstâncias? Então, esse tipo de coisa gera esse tipo de preocupação. Olha, eu vou deixar para quem? Essa pessoa vai ser tola, vai ser sábia, isso vai fazer diferença, não vai?
Olha o que o prazer que busca se alimentar de prazer gera e que raízes de ansiedade isso gera na nossa vida, né? Versículo 19. Quem pode dizer se ele será sábio ou tolo? Todavia terá domínio sobre tudo que eu realizei com o meu trabalho e com a minha sabedoria debaixo do sol. Isso também não faz sentido. Não faz sentido eu não ter domínio sobre o que eu construí, mas ora, saiba que nós não temos domínio sobre absolutamente nada. Por isso que reter vapor é cansativo demais, demais reter vapor. Mas quem de nós, né, muitas vezes se perde, isso que eu tenho batido nessa tecla, da gente viver uma vida atenta e quando a gente vê, a gente está correndo atrás de vento, tentando reter vapor, tentando controlar circunstâncias e daí vem a ansiedade, né? Outra marca do nosso tempo. Cheguei ao ponto, versículo 20, de me desesperar. O desespero da ansiedade, né? É tão atual, tão atual. A gente querendo controle. Uma das grandes raízes de ansiedade é o controle sobre futuro, é pensar demais sobre o futuro, né? Sobre circunstâncias que estão totalmente fora da nossa alçada, né? Cheguei a ponto de me desesperar por todo o trabalho no qual tanto me esforcei debaixo do sol. Claro, se ele não traz alegria, eu não posso reter, eu não tenho controle de quem vai ficar com ele. Isso é desespero. Essa perspectiva é desesperadora. Pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade. Então ele vai agora colocar vai ampliar a perspectiva. Eu usei de conhecimento, de sabedoria e habilidade para construir essas coisas. Mas terá que deixar tudo que possui com herança para alguém que não se esforçou por aquilo. Isso também é um absurdo e uma grande injustiça. Que proveito tem um homem de todo o seu esforço e de toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Ora, eu acho que a pergunta que cabe aqui é por que este homem trabalha com toda essa ansiedade, né? Com todo esse esforço? No sentido, estou sendo repetitiva, eu sei, mas é para que a gente se atente ao quão medíocres a gente pode ser quando olha para essa vida que acha que controla coisas, que acha que controla e que constrói à base de esforço próprio, né? Somente. Como que esse paradoxo de tentar alimentar a vida que é maior, que precisa de coisas transcendentes com aquilo que é vapor. Imagina, gente, faz esse exercício de imaginar você se alimentando com vapor, com vapor, com vapor. Onde isso te leva? Onde isso nos leva? Só pode nos levar a esse desespero. Isso aqui é a secularização, né? Versículo 23. Durante toda a sua vida, seu trabalho é pura dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é um absurdo. Deitar a cabeça no travesseiro de noite e não descansar. Essa é a segunda pergunta que eu queria que a gente discutisse no grupo, né? A primeira é aquela vida que não se nega a nada. E a segunda, que tipo de vida a gente leva, né? Que tipo de situação que a gente se coloca, que tipo de escolhas que a gente faz, que faz a gente de noite, né? Não descansar. O que está faltando para a gente deitar a cabeça de noite e descansar? O que nos falta? Por que a gente deita de noite e não descansa? Se a gente for em busca dessas respostas, a gente vai ver, a gente vai chegar à conclusão eu não quero dar a conclusão aqui, que vai nos fazer descansar, a dormir noites tranquilas de sono. 24. Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isso também vem das mãos de Deus. Ele lança uma luz aqui que eu não quero entrar nela agora, mas ele lançou uma luz sobre essa perspectiva sombria. E quem aproveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu? Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade.
Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isso também é inútil, é correr atrás do vento. Então parece que tem alguma coisa interior, alguma coisa que nos faz viver a vida e saber tirar proveito dela. Há algo interior que está nesse final do versículo 24 ao 26 que nos faz deitar a cabeça e descansar, que não faz com que a gente se preocupe para onde vai aquilo que a gente construiu ou não, né? Aquilo que seja o que for, não precisa a gente aqui, né, seguir a grandiosidade de Salomão na realidade de cada um. O que a gente não está entregando, o que a gente precisa entregar? O que a gente está retendo como se fosse eterno e não é? Vamos pensar essa semana bastante sobre as questões desse capítulo e vamos chegar às boas respostas orientadas pelo Espírito do Senhor para que a gente durma de noite em paz, com um sono tranquilo, porque durmo e me levanto, porque sei que o meu Redentor vive. O versículo não é assim, mas esse foi o sentido que eu quis trazer.